Boa noite, a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Hoje eu quero começar a nossa live dando um aviso importante para você. Nesta semana, neste sábado, às 17 horas, nós vamos ter um encontro de mulheres na nossa igreja. Será o primeiro de muitos. A partir de agora, todo segundo sábado do mês, a gente vai se encontrar para a gente compartilhar a palavra, para a gente conversar, para a gente ter um tempo juntas, tá bom? Então, eu convido você a estar lá na IPG, às 17 horas, sábado, para a gente ter um momento só nosso das mulheres, tá bom? E hoje, a nossa live, a gente tá na sessão 4 do nosso livro, que fala sobre a comunhão novamente interrompida e a restauração, certo? Esse texto comentado aqui por Hudson Taylor está lá em Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 2 até o capítulo 6, versículo 10. E o texto começa assim. A quarta sessão começa com um discurso das noivas à filha de Jerusalém, na qual ela narra sua recente e triste experiência e suplica a ajuda delas em seu problema. Ela perdeu novamente a presença e o conforto de seu noivo, porém, desta vez, isto não se deu por causa de uma recaída à vida mundana, mas em razão de comodismo e preguiça. Então, a gente viu semana passada um movimento da noiva, né, se afastando do noivo devido ao mundo, devido às concupiscências do mundo. E hoje a gente vê que não é mais isso que acontece, mas que outra coisa faz ela se afastar do noivo. E é exatamente um comodismo. E o autor chama aqui de uma preguiça, né? A gente vai ver o que é isso. Não nos é dito sobre os passos que a levaram ao fracasso, sobre como seu ego encontrou novamente lugar em seu coração. Talvez a causa que tenha levado à separação tenha sido o orgulho espiritual, quanto às realizações para as quais a graça a capacitou, ou muito provavelmente uma apreciação especial pela bênção que ela recebeu e não pelo abençoador. Então ela parece ter ficado totalmente inconsciente da sua queda, ocupada e satisfeita consigo mesma, ela praticamente não percebeu a ausência dele. Ela descansava, mas sozinha, nunca perguntando aonde ele teria ido ou com o que ele estava ocupado. E mais do que isso, a porta do seu aposento não estava apenas fechada, mas trancada, uma evidência de que o retorno dele não era nem muito desejado, nem tão pouco esperado. A gente vai ler um pouquinho mais na frente essa parte do texto para vocês entenderem, né, o que é que o Hudson Taylor está falando aqui. Deixa eu dar uma lida logo para vocês. Que diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, que está batendo. Abre-me, minha irmã, abre, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Então, ele está do lado de fora e a porta está trancada. É isso que o texto vai falando, né? Então, apesar de o coração dela não estar tão distante dele, havia uma canção na voz dele, que despertou ecos em sua alma, como nenhuma outra voz poderia ter provocado. Ela ainda era um jardim fechado, uma fonte selada, no que diz respeito ao mundo. A armadilha desta vez era mais perigosa e traiçoeira, porque era praticamente desconhecida. Então, veja, a armadilha agora era diferente, não era mais aquilo que era de fora, que estava causando um tropeço ali para a noiva, mas aquilo que estava dentro dela mesma. E o texto diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite.
Então veja, quão frequentemente a posição do noivo é a de um pretendente que bate do lado de fora, como em sua epístola à igreja de Laodiceia. Então veja, o texto aqui vai comparar esse noivo que está ali batendo, né, do lado de fora, esperando pela noiva, com a carta que é enviada à igreja de Laodiceia, em Apocalipse, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Então é triste que ele estivesse do lado de fora de uma porta fechada, né? Que ele tivesse de bater, mas mais triste ainda que ele batesse e batesse em vão a porta de qualquer coração que já tivesse um dia se tornado seu. Então, neste caso, não é uma posição da noiva que está errada. Se o fosse, sua palavra como antes seria: abre-me, minha irmã querida minha. Foi a condição dela de satisfação consigo mesma e comodismo que fechou a porta. Então, veja, o que é que o autor está querendo dizer para a gente aqui? Que existe uma posição que nós, como crentes, tomamos de comodismo, né? Uma posição de se acomodar mesmo com a situação da gente. Então, a gente acha que a gente já está bem, né? Que a nossa vida já tá resolvida, né? Que já fomos salvos, que a gente ama o Senhor, que o Senhor nos ama. E por isso a gente se acomoda na nossa vida cristã. E quando a gente se acomoda, sem perceber, esse comodismo é exatamente esse fechar de porta. É exatamente a nossa porta se fechando para o Senhor. A gente para de ouvir a voz do Senhor, a gente não permite mais que o Senhor entre em todas as áreas da nossa vida. Tem coisas que a gente mesmo toma para si, para tomar conta, e assim a gente vai esfriando na nossa fé, né? E o texto continua. Muito tocantes são as palavras dele quando diz: abre-me, minha irmã. Então veja, olha como ele vai descrevendo a noiva. Então primeiro ele descreve como minha irmã. Por quê? Porque ele é o primogênito de muitos irmãos. Depois ele descreve como minha querida, ou seja, o objeto de devoção do meu coração. Minha pomba, aquela que foi adornada com muitos dons e graças do Espírito Santo. Minha imaculada, né, limpa, renovada e purificada para mim. E ele a apressa a abrir por causa da sua condição. E a condição dele é: porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Então, por que sua cabeça está cheia de orvalho? Porque seu coração é um coração de pastor. Há aqueles a quem o Pai deu a ele e que estão errantes nas escuras montanhas do pecado. Muitos, né? Muitos estão assim. Nunca ouviram a voz do pastor. Há muitos também que já estiveram no aprisco, mas se afastaram errantes para bem longe do seu refúgio. Então, o coração que não pode nunca esquecer tem de buscar as ovelhas errantes, até que a última perdida seja encontrada. Então, é quando ele diz lá em Mateus 5,17, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E será que ela, que recentemente estava a seu lado, que com muita alegria enfrentou os covis dos leões e os montes dos leopardos, vai deixá-lo buscar sozinho as ovelhas errantes e perdidas? Lembra que na semana passada a gente viu que ela gostaria de estar com o noivo onde ele estivesse, que ela gostaria de servir ao noivo em tudo, né? Então, será que agora ela está deixando o noivo sozinho? Será que agora ela não se importa mais com as ovelhas, né? Com o aprisco do noivo? E ele diz assim: abre-me a porta, né? Abre-me, minha irmã. Né? A minha cabeça está cheia de orvalho. Então, ele está do lado de fora, ele andou trabalhando o dia todo e a noiva não estava com ele. Não conhecemos uma súplica mais tocante na palavra de Deus do que esta, quando o Senhor diz: abre a porta, né? Mas o mais triste é a resposta que a noiva dá. Ela diz assim: eu já despi minha túnica,
Hei de vesti-la outra vez? Já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los? Então, quão triste é que se possa ter desfrute em conferências, em convenções, banquetear-se em todas as boas coisas que nos são oferecidas e ainda não estar preparado para deixar tudo isso e com empenho negar a si mesmo para ir resgatar os perdidos, né? Ter prazer no descanso da fé enquanto esquecido de combater o bom combate. Permanecer sobre a pureza e a santificação efetuada pela fé, mas ter pouca consideração com as pobres almas que estão em sofrimento na lama do pecado. Se nós pudermos tirar nosso vestido quando Ele gostaria que estivéssemos vestidos, se nós pudermos lavar os nossos pés enquanto Ele está sozinho galgando as montanhas, não seria isso uma triste falta de comunhão e unidade com o nosso Senhor? Então veja, o que o Hudson Taylor está querendo dizer para a gente aqui? Ele está querendo dizer que enquanto o Senhor trabalha, enquanto o Senhor está atrás das ovelhas perdidas, enquanto Ele está lá fora, a gente está acomodado. A gente não quer tirar nossa roupa, né? A gente quer estar bem vestidas, tranquilas, e a gente não quer fazer a obra do Senhor. Então a gente se acomoda na nossa vida cristã. E quando a gente se acomoda na nossa vida cristã, é quando a gente vai perdendo essa comunhão com o noivo. É quando a gente vai deixando de ouvir a voz do noivo. É quando a gente não percebe mais o que é que o noivo quer da gente. A gente não percebe mais o que é que o Senhor tem pedido a gente. O que é que o Senhor requer de nós. Então, a gente não consegue mais ouvir a voz do Senhor. Por quê? Porque a gente se acomodou, né? A gente está bem acomodada na nossa casinha, né? E a nossa porta bem trancada, porque a gente está num lugar seguro, enquanto que o noivo está lá fora. Então, não encontrando nenhuma resposta por parte da tardia noiva, seu amado meteu a mão por uma fresta e o coração dela se comoveu por amor dele. Então, o Senhor insiste, né? Graças a Deus que o Senhor insiste. E quando Ele insiste, né, nesse encontro com a gente, e o nosso coração, ele estremece, né? Não tem como a gente ficar imparcial diante de uma tentativa do Senhor de nos alcançar ali. Então, mas, meu Deus, é isso que o texto diz, a porta não estava apenas fechada, mas estava trancada. Então, o esforço dele para garantir uma entrada foi em vão. Então, o texto diz, levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Então, quando já era tarde demais, a noiva se levantou. Ela parecia estar mais interessada em ungir suas mãos com mirra líquida do que em rapidamente receber seu senhor, que esperava. Mais ocupada com suas próprias graças do que com o desejo dele. Nenhuma palavra de boas-vindas foi falada, apesar de sua alma ter se derretido, e o ofendido se retirou antes que ela estivesse pronta para recebê-lo. Novamente, como no capítulo 3, ela teve de sair sozinha para buscar seu senhor, e desta vez suas experiências foram muito mais dolorosas do que na ocasião anterior. Então, agora a gente vai ver a experiência da noiva, buscando o noivo, voltando, fazendo esse caminho de volta. A gente já viu ela fazer esse caminho, a gente já viu ela buscando o Senhor pelas praças e ela faz esse caminho novamente. Mas dessa vez não acontece da mesma forma. Então diz assim, busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o manto os guardas dos muros.
Então, a primeira recaída dela foi por inexperiência. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, se uma segunda recaída veio acontecer por descuido, ela deveria, pelo menos, ter estado preparada e pronta quando intimada a obedecer. Então, veja, não é algo sem importância habituar-se a ser tardio em obedecer, mesmo no caso de um crente. No caso de um não crente, o resultado final da desobediência é terrível, né? O resultado da desobediência do não crente é o inferno, não tem para onde correr. Mas o crente, ele tem que estar pronto a obedecer. Então, o resultado da desobediência da noiva foi terrível para ela. Foi exatamente essa situação que acontece com ela ali, com os guardas, né? Então, o desvio da noiva, apesar de ser doloroso, ele não foi definitivo, como é definitivo o desvio de um ímpio, né? Pois foi seguido de arrependimento verdadeiro. Então, o que é que acontece? Ela saiu adiante na escuridão, buscou o noivo, ela chamou, mas ele não respondeu. E os guardas a encontraram, mas espancaram-na e feriram-na. Então, parece que eles avaliaram com mais exatidão a gravidade do desvio dela do que ela mesma. Então, veja, os guardas ali, eles avaliaram aquilo que ela fez, o desvio dela, muito mais precisamente do que ela. E o que isso quer dizer? Que os crentes podem estar cegos às suas próprias fraquezas. Outras pessoas, no entanto, podem perceber essa fraqueza. E quanto mais elevada for a posição em relação ao Senhor, mais certamente qualquer falha será tratada com reprovação. Então, muitas vezes a gente não percebe o nosso erro, a gente não percebe o nosso ponto cego, é isso que a gente diz, né? A gente tem um ponto cego ali, em que a gente não vê, mas outras pessoas veem, outras pessoas podem nos aconselhar, outras pessoas podem nos ajudar. Então, o que o texto vai dizendo é que aqueles guardas, eles viram a transgressão dela. Ela não estava percebendo, mas eles perceberam a grande transgressão dela. Por isso a espancaram. Então, ferida, desonrada, fracassada com sua busca e quase em desespero, a noiva se volta às filhas de Jerusalém. E narrando a história de suas tristezas, conjura-as a dizer ao seu amado que ela não é infiel ou desatenciosa com ele. Então é quando o texto diz: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis que desfaleço de amor. Então a resposta das filhas de Jerusalém mostra claramente que a noiva sofrida, vagando na escuridão, não é reconhecida como a noiva do rei, apesar da sua beleza pessoal não passar despercebida. Então, apesar da sua beleza, ela não é reconhecida como a noiva do rei. Veja, toda vez que a gente perde essa comunhão com o noivo, as pessoas não reconhecem mais o noivo na gente. Elas não reconhecem mais Cristo em nós. Então, elas não olham para a gente como a noiva de Cristo mais. Entende? Porque Cristo não está sendo visto em nós. Então elas dizem assim: que é o teu amado mais do que outro amado? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres. Que é o teu amado mais do que outro amado? Que tanto nos conjuras? Então esta questão de que o amado dela não seria melhor do que qualquer outro, moveu-a no mais profundo da sua alma. E esquecendo de si mesma, ela derramou da plenitude do seu coração uma descrição da glória e da beleza do seu Senhor, capaz de arrebatar as almas. Então, ela vai e fala tudo que está no coração dela sobre o seu Senhor, e ela diz assim: o meu amado é alvo e rosado, e mais distinguido entre 10.000. O seu falar é muitíssimo doce, sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Então, é interessante comparar a descrição que a noiva faz do noivo com a descrição do ancião de dias, lá em Daniel 7.
e a do nosso Senhor assunto em Apocalipse 11. Então, as diferenças são muito peculiares. Então, veja, existe uma relação entre essa descrição que a noiva faz do noivo com o nosso Senhor, né? Com o nosso Senhor descrito tanto em Daniel quanto em Apocalipse. E ele diz assim, em Daniel 7, nós vemos o ancião de dias sentado no trono do julgamento. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. E um rio de fogo manava e saía de diante dele. O Filho do Homem foi trazido até ele e foi-lhe dado domínio e glória e o reino eterno que jamais será destruído. Já em Apocalipse 1, vemos o Filho do Homem vestido com vestes talares, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Mas a noiva vê seu noivo em todo o vigor da sua juventude, com cachos de cabelos pretos como corvo. Então, os olhos do Salvador assunto são descritos como chamas de fogo, como está lá em Apocalipse 1,14. Mas sua noiva os vê como os das pombas junto às correntes das águas. Então, em Apocalipse, sua voz é como a voz de muitas águas, e da boca sair-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Mas, para a noiva, seus lábios são como lírios que gotejam mirra preciosa, e o seu falar é muitíssimo doce. O rosto do Salvador assunto brilhava como o sol na sua força, e o efeito da visão em João, quando diz assim lá no texto de João, quando o vi, caí a seus pés como um morto. Não foi diferente da visão de Saulo quando estava próximo a Damasco. Mas para sua noiva, o seu aspecto é como o Líbano, esbelto como os cedros. O leão da tribo de Judá é para sua própria noiva, o rei de amor. E com o coração repleto e a face radiante, ela fala das suas belezas, de tal maneira que as filhas de Jerusalém são capturadas por um forte desejo de buscá-lo com ela, para que elas também possam ver a sua beleza. Então, veja, a descrição que a noiva faz do noivo é tão empolgante que ela acaba contagiando as filhas de Jerusalém e elas acabam querendo buscar esse noivo também. Então, a forma como a gente fala de Jesus para as pessoas, a forma como a gente fala sobre o amado da nossa alma, vai também despertar no outro o desejo de conhecer o nosso Senhor. Mas se a forma como a gente fala do nosso Senhor não for desta maneira, não for de uma maneira empolgante, não for algo que sai do coração, se não é algo que de fato faz os nossos olhos brilharem, as pessoas não vão ter interesse em saber quem Ele é. Então, a gente desperta também o desejo das pessoas conhecerem a Jesus pela maneira como a gente fala dele, pela maneira como a gente se refere a ele, pela maneira como a gente diz quem ele é, como a gente relata ele, né? E aí as filhas de Jerusalém dizem: para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado e o buscaremos contigo? A noiva responde: o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Então, abandonada e solitária como ela parece estar, ela ainda se reconhece como objeto de afeição dele e o reclama como seu. Esta expressão, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, é semelhante à encontrada no 2º capítulo, quando diz: o meu amado é meu e eu sou dele, porém com uma diferença digna de nota. Ali, o seu primeiro pensamento em relação a Cristo era seu direito sobre ele. O direito dele sobre ela era secundário. Agora ela pensa primeiramente no direito dele e somente depois no dela. Nós vemos em um desenvolvimento mais avançado da graça no capítulo 7, né, onde a noiva, reconhecendo-se totalmente de seu interesse, diz: eu sou do meu amado e ele tem afeição. Ele me tem afeição.
Então, tão logo ela pronunciou essas palavras e reconheceu a si mesma como a possessão de direito dele, um direito que ela repudiou quando o manteve do lado de fora das grades, o noivo aparece e sem nenhuma palavra de censura, mas com doçura diz-lhe quão bela ela é aos seus olhos e a louva perante as filhas de Jerusalém. Então, apesar de tudo, apesar de ela negar o noivo, de ela deixar a porta trancada, de ela não permitir a entrada do noivo, ele não a repudia. Ele continua, ele é sempre aquele que continua ali esperando pela noiva. E a ela ele diz: formosa és, querida minha, como Tirsa. Tirsa é a linda cidade de Samaria. Aprazível como Jerusalém, a gloriosa cidade do grande rei. Formidável como um exército com bandeiras. Desvia de mim os olhos, porque eles me perturbam. Então, voltando-se as filhas de Jerusalém, ele exclama: 60 são as rainhas, 80 as concubinas e as virgens sem número. Mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada, de sua mãe a única e predileta daquela que a deu à luz. Viram nas donzelas e lhe chamaram ditosa, viram nas rainhas e as concubinas e a louvaram. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Então, assim a sessão termina, com a comunhão totalmente restaurada. A noiva está novamente em sua posição e publicamente reconhecida pelo noivo como sua amiga e companheira inigualável. A dolorosa experiência pela qual a noiva passou foi compensada com um duradouro bem, e não temos mais indicação de interrupção em sua comunhão, mas nas sessões que se seguem somente alegria e muitos frutos. Então veja, apesar do que nós fazemos em nosso coração de rejeitar o Senhor, apesar da nossa rejeição a Ele continua ali a bater a porta. E quando Ele nos encontra, Ele não nos rejeita, pelo contrário. Aqui é mostrado o quanto o noivo elogia a noiva, o quanto o noivo deseja a noiva, o quanto o noivo quer estar com a noiva. E ele não recrimina ela, ele não reclama com ela, ele não faz mal a ela, mas quando ele se encontra com ela, quando eles têm um encontro, ele a elogia. Veja, é como alguém apaixonado. Então, ele derrama elogios para ela como alguém que estava à sua espera. Então, veja o quão grande amor o Senhor tem por nós. O quão grande amor o Senhor tem pela sua igreja, pela sua amada. E o quanto Ele nos espera. Então, nessa noite, eu quero desejar a você, pedir que você busque ao Senhor de todo o coração. Eu quero desejar mais de Deus na sua vida, para que você possa sentir esse amor que o Senhor tem por você. Então, vamos orar? Senhor, obrigada, Pai, por essa noite, por mais essa leitura compartilhada, e que a gente possa cada dia conhecer mais o Senhor através da Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pela revelação do Teu Espírito nos corações, e que cada um aqui, Senhor, possa entender aquilo que o Senhor tem para as suas vidas através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Mulheres, eu vejo vocês sábado às 17 horas na igreja, tá bom? Deus abençoe e até a próxima live.